que privilégio nós temos de estar aqui nessa manhã para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Coisa boa, né? Eu estava aqui pensando, claro que o dia é das mães, mas parece que os presenteados são os filhos, né? Não deixa de ser também um feliz dia dos filhos, dia das mães, porque ter mãe realmente é um presente. A gente poder agradecer, louvar a Deus, compartilhar desse dia, da refeição, de tudo que Deus vai fazer. Que uma bênção especial recaia sobre a vida de cada mamãe que aqui está. Talvez as circunstâncias da vida não te tragam razão para celebrar esse dia, mas existe um Deus poderoso que cuida de você nesse dia. Se tem uma categoria que na Bíblia sempre é bem atendida e ouvida por Deus, são as mamães. Oração de mãe move os céus e impacta a terra. Oração de mãe alcança os filhos aonde for que eles estejam. E eu quero incentivar você, mamãe que está aqui hoje, cheia de motivos para agradecer a Deus, celebre, regozije-se. Mas você que é mamãe e porventura você não tem todas as razões para agradecer a Deus hoje, nosso Deus é poderoso, Ele contempla a sua oração. Celebre esse dia. Gerar vida é realmente uma dádiva, é algo muito especial e nós honramos vocês, tá bom? Dê um aplauso mais uma vez bem forte a todas as mamães. Nós estamos hoje na segunda de 4 celebrações, como hoje é dia das mães. As mamães estão liberadas, tem gente que acorda mais tarde, celebra. Mas à noite nós teremos 2 momentos, 17h30 e 19 horas. Eu quero convidar todas vocês a estarem conosco. Quem nos acompanha agora pela Boas Novas também, Deus abençoe. Nós vamos poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida de todas vocês. Bom, hoje nós seguimos a nossa série de estudos em 1 Coríntios, um livro prático, direto, uma epístola corretiva do apóstolo Paulo. E o nosso tema hoje é um tema muito prático. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou ministrar hoje. Excepcionalmente, tem aqui a arte, os moços, coloca para mim. Excepcionalmente hoje nós não vamos fazer a leitura bíblica do capítulo todo, porque eu estava estudando e pensando, e esse é um capítulo com tanto conteúdo que hoje eu vou passear por todos os versículos de 1 Coríntios, todos eles, individualmente. E a gente, como ler, o tempo é muito curto e hoje eu não quero também segurá-los além do período para que todos cheguem cedo. Os restaurantes ficam cheios, quem fez reserva vai chegar no horário para celebrar com a mamãe, mas eu quero que você preste atenção, tá bom? Tem como esticar a arte todinha na tela? Não? Tá bom. Bom, nosso tema hoje é 1 Coríntios, vamos falar do culto cristão, da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai tratar de algumas questões muito importantes para a igreja daquela época e para a sociedade do dia de hoje. E ele vai fazer isso usando alguns hábitos que naquela época eram muito comuns na comunidade, em Corinto, na Grécia. E atenção, não só na Grécia, mas na Grécia, em Roma e em Jerusalém. Nós temos aqui 3 culturas muito fortes, que até hoje governam a maneira que nós pensamos, que é a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. E o apóstolo Paulo vai ensinar agora a igreja em Corinto, a todos nós que aqui estamos, levando em consideração essas culturas. Cultura com o tempo muda, hábitos com o tempo mudam, mas os princípios prevalecem até os dias de hoje. Então o apóstolo Paulo vai falar sobre o uso do véu, sobre alguns extremos que precisavam ser evitados, sobre a relação, como é que se dá essa questão de equilíbrio, de autoridade entre gêneros, homem e mulher, sobre a mulher usar o véu, e nós vamos ler versículo por versículo, então você vai entender. Vamos falar sobre a ceia do Senhor. Esse capítulo é um dos capítulos mais interessantes acerca da ceia do Senhor, então nós vamos olhar algumas peculiaridades sobre ele, e claro, a ceia que é a festa da salvação, que é o fórum onde nós nos examinamos, discernimos o significado da morte, da ressurreição de Cristo e também anunciamos a sua morte até que o Senhor venha. Quantos abriram a Bíblia no livro de 1 Coríntios? Levante sua Bíblia bem alto, você que abriu a Bíblia, para me dar uma olhadinha. Você que não trouxe Bíblia, ligue o seu celular, tá bom? É importantíssimo, imprescindível que você
acompanhem versículo por versículo. E quem hoje não está nem com celular e nem com Bíblia, só hoje eu vou dar uma colher de chá para vocês. Hoje eu vou pedir ao Rubens que coloque o texto, porque eu vou em ordem cronológica aqui praticamente. Então você vai poder olhar aqui na tela. Mas lembrando que no domingo pela manhã nós incentivamos você a trazer a Bíblia, manusear a Bíblia. Cadê a Boas Novas? Está aqui com a câmera solta? Essa Bíblia que eu tenho aqui na minha mão é a minha Bíblia de uso pessoal. E o Joãozinho, anteontem, fez um favor para a minha Bíblia. Filma aqui para mim. Joãozinho derramou suco de uva na minha Bíblia. Olha só como é que ela está. E eu brinquei que foi algo profético, porque a Bíblia estava aberta justamente em 1 Coríntios, capítulo 11, o capítulo da Santa Ceia. E ele estava na mesa, brincando, derramou o suco. Minha Bíblia está toda marcada aqui, ó. Então eu vou usar essa Bíblia. Traga sua Bíblia, domingo de manhã. Aproveite para fazer as anotações. Isso aqui acaba sendo o histórico da sua trajetória de vida cristã, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, por estarmos na tua casa, por podermos te adorar, sermos inspirados pelo louvor, pela comunhão, pela tua palavra. Fala conosco, quebra agora, Senhor, todo impedimento, seja ele de ordem física, espiritual, preocupação, que corpo, alma e espírito agora estejam submissos à tua palavra. Que possamos sair daqui nessa manhã dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Que assim seja, para a glória do teu nome, a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um brado de glória a Deus. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, no capítulo 11... Gente, os coríntios comunicaram 3 problemas a Paulo em relação à ordem, ao dia a dia do culto. O primeiro deles era qual a posição da mulher. Como a mulher deve se portar dentro do culto de adoração a Deus. Um tema sensível, principalmente dentro da cultura de hoje, então nós vamos falar um pouco sobre isso. Segundo, qual a maneira certa de se celebrar a Santa Ceia. Claro que para a gente hoje, tudo isso é muito lógico, mas aqui nós estamos falando do nascimento da igreja. Eles não tinham a Bíblia impressa, o Novo Testamento, como nós temos 2000 anos depois. Então nós vamos descobrir que logo no início haviam algumas dificuldades em relação à Santa Ceia. E por fim, qual o emprego correto de dons espirituais no meio do culto. O capítulo 11 vai tratar dos 2 primeiros temas. Vai falar sobre qual o local correto e adequado e a posição da mulher dentro da celebração e a maneira certa de se celebrar a Santa Ceia. Antes de eu mergulhar no capítulo 11, dos capítulos 8 ao 11, atenção para isso, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que nós estudamos já aqui nas últimas lições. Esses 4 capítulos são os capítulos mais maçantes dessa carta. Nós estamos falando aqui de quase 1/3 da carta que Paulo escreve aos Coríntios. E eu tomei a liberdade de pessoalmente ministrar, porque são capítulos que não suscitam muito glória a Deus, muito aleluia, mas são muito densos de conteúdo, de convivência para o dia de hoje. São aquelas partes de qualquer livro ou qualquer disciplina que às vezes nem todo mundo gosta de estudar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando estava estudando, sempre tive muita facilidade com matemática. Era uma disciplina que eu levava de qualquer jeito, não precisava estudar, sempre tirei boas notas, sempre gostei muito de física. Por incrível que pareça, né, quando a gente estudava o espectro eletromagnético, quem lembra disso? Época do ginásio, né? Ixi, muito tempo atrás. Mas havia outra parte de física que eu odiava. Mas eu tinha que fazer e tinha que estudar, porque se você não estudasse, você não passava na prova. E essas partes aqui são partes um pouco mais maçantes, pesadas. São capítulos que trazem pontos controversos, como nós tratamos aqui na última lição, sobre a questão de abrir mão de direitos. Ninguém gosta de abrir mão de direitos. Então o apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre a questão do sustento e do suporte pastoral, que até hoje, na comunidade e no tempo de hoje, é algo visto como controverso. E agora nós vamos literalmente mergulhar em um dos pontos. Paulo vai tratar sobre a igualdade de gêneros. Atenção que não é a ideologia de gêneros. Paulo vai agora falar sobre o equilíbrio de autoridade entre homem e mulher. E note que para a gente hoje isso é muito mais difícil, porque naquela época nós estamos falando de 2 gêneros, homem e mulher. Hoje parece que existem uma multiplicidade de gêneros que existem aí, então a gente percebe que cada vez mais esse tema vai se tornando um tema relevante para esse tempo e também para a igreja que nós vivemos hoje, e temas que são vistos na sociedade como politicamente incorretos.
São temas que ninguém gosta de tratar, que aparentemente a sociedade e a mídia não gostam de tratar. Só que tem um detalhe: no culto da família com escola dominical, nós estudamos a Bíblia toda. Quem aqui pode dar glória a Deus por toda a Bíblia, de capa a capa, Gênesis, Apocalipse? Quem ensina a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, não pode se dar o luxo de pular certos trechos da Bíblia, e também sobre a autoridade e o equilíbrio entre homem e mulher, porque isso está na Bíblia. Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção, Deus tem uma diretiva em relação a esses pontos. Bom seria se eu chegasse no capítulo 11 e dissesse: olha, vamos pular esse ponto controverso aqui e vamos para o capítulo 12, sobre dons espirituais, que é algo que a igreja gosta de ouvir, mas se está na Bíblia, é ministrado para cada um de nós, e nós glorificamos ao Senhor, porque a Bíblia alimenta o nosso coração. O pano de fundo do capítulo 11 é o seguinte: na sociedade grega, as mulheres eram vistas como inferiores. Isso não é novidade. Até hoje, nós ainda temos em algumas sociedades a mulher sendo destratada, maltratada. E naquela época, eles acreditavam que mulheres não precisavam nem sequer de religião, que mulheres não tinham alma, logo não precisavam estar no culto, participar do culto, nem poderiam ter qualquer tipo de ofício dentro da celebração. Aí o Evangelho chega. O Evangelho, gente, a despeito de que muita gente pensa hoje, porque hoje os valores bíblicos são tratados por muitos como valores antigos, ultrapassados, milenares, né, que colocam peso sobre a mulher. O Evangelho sempre foi o maior fator libertador e posicionador da mulher dentro da sociedade. Numa época onde a mulher não tinha alma, não podia participar, não podia se envolver, é o Evangelho que resgata o local de proeminência da mulher, dizendo: ela tem um local primordial na família, na adoração, na religião, no equilíbrio da sociedade. Então, o grande responsável de posicionar a mulher numa posição de honra, de significância na sociedade, sempre foi e sempre será o Evangelho. É o que está na Bíblia aqui. Só que o problema, como vocês podem perceber, são os extremos, que é o nosso primeiro ponto, que aqui está. Extremos, agora Paulo vai tratar mais especificamente acerca das mulheres, não quer dizer que homens não cometam extremos, vou falar um pouco sobre isso. O problema está aqui, ó. Extremos devem ser evitados. O ser humano tem uma tendência de ser 880, ou não é verdade? O local de equilíbrio é um local muito difícil de ser alcançado. Por isso que quando o Tiago diz: olha, Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, de amor e espírito de quê? De moderação, equilíbrio. O problema que acontecia aqui em Corinto e que suscitou essa resposta de Paulo é que algumas irmãs, atenção para isso, não eram todas, não eram a maioria, mas algumas irmãs da igreja em Corinto receberam o Evangelho, receberam essa nova liberdade que o Evangelho proporcionava. A mulher não podia participar do culto, não podia falar na adoração. Agora o Evangelho chega e diz: em Cristo nós somos uns, não há homem, não há mulher. Vocês podem participar, podem pregar, cantar, profetizar no culto. Algumas irmãs da igreja em Corinto foram para o outro extremo, do desprezo que tinham na sociedade, de uma posição onde não podiam participar. Agora elas vão para o outro local e começam a ter um pouco de dificuldade de poder participar do culto. Por quê? Porque algumas disseram: se é assim agora, então nós não vamos usar o véu, que era algo que naquela época, naquela cultura, era algo apropriado e era algo digno para as mulheres. Notem aqui, por favor, que capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, já são 3 domingos, 4 capítulos do livro de Corinto, vem à tona o tema da liberdade cristã. Como é que nós usamos a nossa liberdade que o Evangelho nos proporciona de maneira responsável, de maneira a edificar o corpo de Cristo? É por isso que no capítulo 9 e 10 o apóstolo Paulo fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. A regra não é a licitude, aquilo que pode somente, mas é aquilo que constrói, que edifica o corpo de Cristo e aquilo que abençoa a comunidade. Preste muita atenção. Então Paulo faz um esforço tremendo nesses capítulos para mostrar: em Cristo, sim, nós somos livres.
Em Cristo, sim, nós ganhamos uma nova liberdade. Tem coisas na vida cristã que não são pecados, que não é pecado, que não são reprováveis, mas dentro de determinados contextos, elas atrapalham o culto, atrapalham o crescimento da obra, elas atrapalham a fé daqueles mais fracos. Então, Paulo está tentando equilibrar aqui temas muito sensíveis e por isso ele escreve esses capítulos. Quem está entendendo até agora, diga amém bem forte, só para a gente ir entendendo aqui. Então, vamos lá. Paulo está aqui tratando isso, por quê? Porque algumas irmãs em Corinto saíram de um extremo para outro. Não podiam frequentar o culto, não podiam falar. Agora podem orar, podem profetizar. Só que tem um detalhe, queriam fazer isso sem o uso do véu. O que naquela sociedade, naquela cultura, era algo reprovável. O importante, antes da gente mergulhar nesse capítulo, é entender que homens e mulheres são iguais perante Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é apenas o homem que veio de Deus e a mulher que veio do homem. Mas preste atenção como a Bíblia retrata alguns trechos como esses. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deixa a equipe da mídia aí, por favor, para a gente ficar bem ligado comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando estiver aqui na tela, eu quero ler com você. Olha o que a Bíblia diz acerca, e eu vou andar muito em alguns versículos. Criou Deus, pois, homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E o que está escrito aí? Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus cria o homem, do homem Deus cria a mulher, todavia a mulher é criada à imagem de Deus. Por quê? Porque homem e mulher os criou. Logo no começo, em Gênesis capítulo 1, Deus já estabelece essa visão de que Ele é um Deus de todos, que alcança todos, que eleva a mulher a uma posição também de proeminência. Isso é verdade por toda a Bíblia. Quando a gente chega lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, novamente, e eu não passei nenhum desses versículos à equipe da mídia, então tenham paciência comigo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Coloque para mim, e é importante esse texto para a gente ler. Aqui é o apóstolo Paulo novamente, ensinando aquela igreja. Gálatas 3, 28, correndo, coloquem para mim, por favor, por favor. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo voando, corre lá. É importante. Temos? Então coloca aí para mim, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 28. De sorte que não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos sois o quê? Um em Jesus Cristo. Então isso não precisa colocar aqui não, tá? Todos nós somos um em Jesus Cristo. Paulo está tratando agora sobre o papel de autoridade. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, ele começa a tratar sobre o papel de autoridade do homem e da mulher. Por quê? Porque em qualquer esfera da vida que você for, existem responsabilidades distintas. Em qualquer tipo de estrutura que você se colocar e aparecer, certas pessoas têm certos tipos de responsabilidades e outras não. E Paulo vai tratar sobre isso. É difícil a gente processar nos dias de hoje temas como esse, por quê? Porque hoje, se você sente que você tem um gênero, você pode ser essa pessoa. E a sociedade é obrigada a aplaudir você, a receber como é. Nós estamos vivendo um tempo de muita imposição. Imposição da mídia, imposição de regras sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossa cultura, sobre nossa sociedade. E a Bíblia agora vem para corrigir alguns tipos de pensamentos, para exemplificar essa questão do equilíbrio, de autoridade, de Deus sobre a igreja, de Deus sobre o homem, dentro da família, do homem para a mulher. Paulo vai usar a figura do véu. E aí a gente vai ver aí nesse ponto 1, no subtópico 3, a mulher usando o véu, o que naquela época, ou seja, tiravam o véu e iam para o culto sem o véu, e aquilo causava alguns problemas dentro do culto. Alguns irmãos novos convertidos e da igreja não entendiam a questão. Alguém pode perguntar assim: pastor, Deus se importa com coisas assim tão simples e tão banais, como por exemplo, nosso corte de cabelo? Sim ou não? O que vocês acham? Deus se importa com a maneira que a gente se veste? Sim ou não? Sim e não. Eu posso dizer que sim. Eu estava lendo a Bíblia e eu acho interessante que a Bíblia diz que Deus sabe o número de cabelos que existem na sua cabeça agora, nesse momento. Ele conhece. Tempo real. Isso é importante por quê? Porque o meu número de cabelos, e eu hoje penteei um topete grande, a irmã Esté falou: pastor, gostei do seu topete do Elvis Presley, está bonito o seu topete hoje.
Hoje de manhã, quando eu acordei, eu tinha uma quantidade de cabelos. Quando eu penteei o cabelo e eu olhei no ralo no banheiro, os cabelos caíram, ou seja, a quantidade de cabelos que eu tinha na minha cabeça de manhã era uma, agora é outra, que eu vou dormir é outra, mas Deus é tão detalhista que Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo existem na minha cabeça. E tem gente que dá mais trabalho para Deus, né? Cai mais cabelo, implanta mais cabelo, enfim, outras coisas. Quando a gente fala, Deus se importa com a maneira que a gente se veste? Sim e não. Porque o padrão de Deus, gente, é a modéstia, é a decência. Tem gente que quer ficar colocando regra, pode isso, não pode aquilo. Eu poderia aqui argumentar com vocês, pode usar, não pode usar um cabelo de um jeito, não pode usar o terno, não pode usar uma calça, não pode usar uma saia. Dá para se usar uma saia e ser decente, e dá para se usar uma calça, uma saia e ser indecente. Dá para se usar uma calça e ser decente, e dá para se usar uma calça e ser indecente. O padrão de Deus é o que convém, aquilo que edifica o corpo de Cristo e traz modéstia ao ser humano. Então, tem algumas regras que as pessoas querem colocar, estabelecer, e Paulo está dizendo desde o começo, gente, o padrão de Deus é a modéstia. Modéstia. Tem que ser modesto. Na questão aqui do véu, ele vai um pouco mais profundo nessa questão, porque na Grécia, naquela época, a roupa do homem e da mulher eram iguais. Até hoje, se você for no Oriente Médio, o que mulher usa no Oriente Médio? Saia. Se você for no Oriente Médio, o que o homem usa até hoje lá? Usa saia. Até hoje. Se eu chegasse aqui hoje colocando uma saia para pregar para vocês, o que vocês iam achar? Né? Iam estender a mão e dizer, olha, alguém tem que orar pelo pastor Felipe. Por quê? Porque a cultura de lá não se encaixa com a cultura daqui. É por isso que quando alguém viaja daqui do Brasil para lá, geralmente eles pedem para o Oriente Médio, olha, cuidado, cubra os ombros, não vá de bermuda em alguns locais. Por quê? Porque esse equilíbrio de cultura é algo muito difícil de se bater o martelo nisso. Então naquela época, homens usavam saia, mulheres usavam saia do mesmo jeito. Então como se identificava se a pessoa era um homem e a mulher à distância? Através do uso do véu. Esse era o costume, essa era a cultura daquele lugar. Então se você quisesse olhar uma pessoa de longe, não dava para saber, é homem, é mulher. Se tivesse com um véu na cabeça, a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica, nas três esse costume era seguido, se entendia que aquilo era uma mulher, então aquela mulher era uma mulher casada, era uma mulher decente, era filha de uma família. Então, algumas irmãs disseram, bom, já que agora a gente não podia nem sequer profetizar e falar, agora a gente pode, vamos tirar também o véu e vamos participar do culto sem véu. Está dando para entender o que eu estou pregando para vocês aqui? Então isso criou algumas dificuldades dentro da igreja em Corinto, e Paulo observa tudo isso para tratar algumas questões além do véu. E ele vai continuar no versículo de número 3 e vai falar um pouco sobre esse ponto. Leia comigo o versículo 3, por favor. Olha o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o quê? O cabeça de Cristo. Esse texto aqui é um texto que não dá para a gente pular, porque é um texto que muita gente questiona. Paulo está dizendo aqui, existe um projeto de Deus sobre como homens e mulheres vão se relacionar em autoridade e submissão. Existe uma cadeia de comando, e quando a gente fala comando, não é uma obrigação, não é um peso, porque Paulo também vai dizer como é que o homem deve proteger e prover para o seu próprio lar. Existe um paradigma divino, um padrão divino de autoridade entre homem e entre mulher. No versículo 2, volte um pouquinho, ele diz, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim e retendes as tradições como eu entreguei. Isso aqui é novo, né? Paulo dizer, eu louvo vocês, eu aplaudo, eu parabenizo vocês. Até agora, a epístola de 1 Coríntios é uma epístola corretiva, onde Paulo apresenta problemas e dificuldades, mas aqui no capítulo 11 ele está dizendo, olha, eu quero parabenizar vocês. Por quê? Porque eu ensinei vocês o padrão bíblico de submissão, eu ensinei a vocês no capítulo 11 o padrão da Santa Ceia, e se alguma coisa está se desviando disso, vocês estão perguntando para mim, por isso eu estou escrevendo, parabéns por isso. Parabéns por perguntarem, parabéns por se preocuparem com o padrão certo das coisas. E Paulo aqui começa a questionar e exemplificar para eles qual é o padrão que Deus estabelece para esse relacionamento. Novamente, quero entretanto, versículo 3, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. 3 vezes
uma palavra aparece aqui nesse versículo. Qual é a palavra? Hein? Cabeça. Paulo está dizendo, Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Ele está falando e se relatando aqui nesse texto sobre liderança, autoridade, comando, qual é o propósito divino. O cabeça do homem é Cristo, assim como Cristo também é o cabeça da igreja. Só que aí ele continua dizendo, e ele fala, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Vamos olhar cada uma dessas afirmações aqui para a gente entender exatamente o que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala isso, Paulo não está falando, atenção para isso, Paulo não está se referindo à inferioridade. Paulo não está se referindo à inteligência, a intelecto. Paulo não está se referindo à capacidade. Paulo não está dizendo que um é melhor do que o outro. O que Paulo está dizendo nesse texto é, em todos os contextos, tempos, em qualquer sociedade, seja ela natural, sobrenatural, na terra e no céu, existe comando e existe autoridade. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Vou repetir. Em qualquer tipo de coisa, empresa, família, igreja, instituição que dá certo, em qualquer local, você vai encontrar, tanto na terra como no céu, existe uma relação de autoridade. Onde duas pessoas estão juntos, para algumas coisas acontecerem, tem que ter o quê? Autoridade. Alguém vai ter que, em algum momento, escolher, tomar uma decisão. Alguma coisa que outra pessoa não entenda. E Paulo está dizendo, existe um padrão bíblico para como essas coisas, aqui elas acontecem. Existe um padrão bíblico sobre autoridade de homens, entre homens. Vou dar um exemplo para você. Governo, polícia, judiciário. O que é isso? É relação de autoridade de homem entre homem. Chefe, um gerente que você tenha, um patrão que você tenha, autoridade de homem entre homem, né? É assim que funciona. Existe autoridade, uma estrutura de autoridade. Eu repito, em qualquer iniciativa que dá certo, você vai encontrar autoridade. Pode até dar errado, mas em qualquer uma que funcione e dá certo, a autoridade é muito bem estabelecida. Autoridade de homens, entre homens. Autoridade de família. Pai tem autoridade, mãe tem autoridade. Cabelos brancos têm autoridade. Dê um amém bem forte por isso. Por quê? Porque já viveu. É assim que funciona. Ah, pastor, mas eu não concordo. Você pode não concordar, mas é assim que funciona em qualquer tipo de instituição. Autoridade de Deus para com os homens. Quem aqui crê que nosso general é Cristo? Ele é a nossa... Existe, é bíblico. E tem até, atenção, autoridade de Deus para com Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala de Deus Pai e Deus Filho. Jesus sendo coexistente, coeterno, doutrina da Trindade, é básico isso. Jesus sendo Deus em forma de Deus, se submeteu à autoridade de quem? Do Pai. Até na instância sobrenatural, a autoridade se manifesta. Por toda a Bíblia você vai perceber a autoridade de Deus entre Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, bota na tela para mim. Texto muito conhecido. Está fazendo sentido o que eu estou ministrando para vocês aqui de manhã? Isso aqui é Bíblia, estou indo capítulo por capítulo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tá? Olha só o que o próprio apóstolo Paulo vai dizer. Tende em vós o mesmo sentimento. Vamos lá, que sentimento é esse que Paulo está dizendo? Que intenção é essa que Paulo está dizendo? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o que Jesus fez? Versículo 6, pois ele... subsistindo em forma de Deus, não se julgou por usurpação ser igual a Deus. Mas Jesus não é tão poderoso como Deus é. Jesus não é tão capaz quanto Deus é. Só que na estrutura da deidade também existe autoridade. Ele disse, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, versículo 8, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Você obedece quem tem autoridade sobre você. Jesus deferiu autoridade ao Pai, até no céu é assim que funciona. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Os dois são Deus, os dois são coeternos, coexistentes, os dois têm autoridade, poder, são igualmente importantes, mas Jesus defere autoridade ao Pai. Lá no Getsêmani, perto da morte, momento de pressão, prensa do azeite, Jesus ajoelha para orar, começa a suar sangue. O que ele diz? Senhor, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua
tua vontade, não a minha vontade. Autoridade é algo tão importante, preste atenção no que eu vou dizer para você, sem autoridade não haveria salvação. Sem autoridade não haveria salvação. Jesus está dizendo, passa de mim esse cálice, é pesado demais, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade que me enviou para esse propósito. É por isso que ele foi calado até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses. Sem o reconhecimento de autoridade do homem para com Deus, também não há salvação. Ou seja, se eu não reconhecer que Jesus é o meu mestre, meu salvador, meu redentor, meu remidor, que morreu, que é poderoso para perdoar os meus pecados, eu não vou para o céu. Então eu reconheço a autoridade de Cristo, o senhorio de Cristo, o poder de Cristo sobre a minha vida. Quantos aqui reconhecem que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele exerce autoridade? Se eu não reconhecer isso, também não há salvação. João capítulo 14, versículo 28. Eu estou estacionando nesse tema porque de Santa Ceia a gente fala muito, mas são temas importantes da Bíblia. Está valendo a pena para você hoje de manhã falar sobre isso? Tá? Eu sei que são temas que tem gente me assistindo aqui hoje dizendo, pastor, no mundo de hoje não é assim. Pode não ser, mas esse é o padrão bíblico para que você seja bem sucedido e feliz em tudo que você fizer. É por isso que esse mundo está louco de cabeça para baixo, porque não existe mais autoridade estabelecida. E aqui Deus diz, João capítulo 14, versículo 28, olha o que diz a Bíblia. Ouvistes o que eu vos disse, eu vou voltar para junto de vós. Se vocês me amassem, se alegrariam que eu vou para o Pai. E aí ele termina dizendo, pois o Pai é o quê? Maior do que eu. Leia comigo a última frase novamente, porque o Pai é... Ele não está dizendo que o Pai é melhor do que ele. Ele está dizendo que o Pai é maior do que ele. Sabe o que é isso aqui? Princípio de autoridade. Coexistentes, coeternos, mesmo poder. Todavia Jesus diz, o Pai, Ele é maior do que eu. Deixa eu colocar no seu contexto. Você e o seu patrão. Você pode ser mais sábio, você pode ser mais inteligente, mais preparado que o seu patrão. É ou não é verdade? Hein? Tem gente aqui rindo já porque sabe que é. É por isso que ele contratou você, porque você é melhor do que ele. Você pode ser bem melhor que o seu patrão, só que ele é o quê? Maior que você. Ele não é melhor do que você, mas ele ocupa uma posição de autoridade, maior do que você. Vou dar um outro exemplo para você. Termina o culto, aí eu saio correndo, porque hoje estou falando tempo demais, né? Estou me alongando muito. Aí quero correr para o restaurante, porque fiz uma reserva para levar a minha esposa. De repente eu furo o sinal aqui da João Balbi com o governador Zé Malché. Não faça isso, é uma hipótese só. Furo o sinal. No que eu furo o sinal, uma viatura da polícia militar me passa e me puxa para me dar uma multa. Aí desce do carro, da viatura, um cabo da polícia militar com metade da minha idade. Eu tenho mais formação, eu tenho mais tempo de vida, sou uma pessoa mais influente na sociedade, só que ali ele é o quê? Maior do que eu. Ele é a autoridade. Ele não é melhor do que eu e nem eu melhor do que ele, mas naquele contexto ele é o quê? Maior. Está dando para entender o que eu estou dizendo? O presidente da República Federativa do Brasil, e eu não quero aqui fazer piada política, pelo amor de Deus, não me julguem, tá bom? Ele não é melhor do que eu, mas ele é o quê? Maior do que eu. Eu posso discordar em todos os sentidos, mas ele ocupa uma posição e um cargo de autoridade, então autoridade a quem é devida. Não estamos falando de quem é melhor, estamos falando de quem é maior. Está dando para entender o que eu estou pegando aqui para vocês? Então o que Paulo está dizendo é isso. O que o mundo hoje quer ficar brigando, é porque o outro se acha melhor, é porque não. Existe um padrão de autoridade bíblico para que a sociedade e a igreja ande e chegue no céu, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai explicar o que é cada um disso, né? Olha só o que diz no versículo 5, versículo 4. Quero que você pegue sua Bíblia, abra comigo sua Bíblia. Versículo 4, olha o que a palavra diz para mim e para você nessa manhã. Se puder me acompanhar aqui na tela, 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. A gente quando lê a Bíblia hoje, vê
esses filmes judaicos, e a gente vê que hoje os judeus eles usam um kippá. Vocês já viram sobre a cabeça, né? É uma cobertura. A lógica disso é, eu não posso comparecer perante Deus como sou, tenho que me esconder, é um sinal de reverência. Tem até o talit. Vocês já viram o talit, né? Que é uma indumentária judaica que você cobre a cabeça para fazer orações. Na época neotestamentária, no início, isso não existia. Isso é um costume judaico que veio no ano 300 depois de Cristo. Quando Paulo estava escrevendo a Bíblia, nada disso existia. Então, a posição do homem era comparecer perante Deus sem nada na sua cabeça. Por quê? Porque naquela época, ter alguma coisa sobre a cabeça, a palavra, a diretiva, o princípio era comunicado no meio do templo, e ter a cabeça coberta dizia ou comunicava como se quem dissesse, não, eu não estou recebendo, eu estou me escondendo, isso aqui não é para mim, como se você não estivesse debaixo daquela autoridade. Então o apóstolo Paulo disse, quando o homem foi estar no templo, ele descobre a sua cabeça para não desonrar a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? É Cristo. Ou seja, Cristo fala, você recebe. Versículo 5, olha como a Bíblia faz sentido, é só a gente lendo a Bíblia, estudando. Versículo 5, para a mulher, o padrão bíblico era outro. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, e deixa eu parar aqui, a mulher naquela época orava e profetizava. Vou repetir, a mulher orava e profetizava. Numa época onde nos templos judaicos, romanos, pagãos, de qualquer lugar, a mulher só servia para ser uma prostituta, abusada, não tinha alma, não tinha vida, não tinha salvação. O Evangelho está dizendo, nós somos um em Cristo, e aqui mulher ora e mulher profetiza. Isso aqui é o poder do Evangelho, isso aqui é o poder. Sabe o que igualou e trouxe dignidade à mulher ao longo de toda a história? Sempre foi o poder do Evangelho. Note que o mundo hoje está querendo fazer o que com o Evangelho? Não, isso aqui é ultrapassado. Isso aqui é algo milenar, isso aqui é algo que já perdeu peso. Ninguém precisa mais ouvir falar sobre isso. Quantos honram e glorificam a Deus pelo poder do Evangelho? Então ele está dizendo, versículo 5, toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça. Ela está desonrando a cabeça física? Não. Quem é o cabeça da mulher? Quem é o cabeça da mulher? O homem, o esposo. Então ela desonra o próprio esposo. Por que Paulo está dizendo isso? Como eu disse, é uma questão de costume. Naquela época, quem é que usava a cabeça sem véu? As prostitutas, as mulheres que se vendiam no templo. O templo de Afrodite, o maior templo pagão que existe na história. Haviam 1000 prostitutas templárias que ficavam lá dentro. E naquele tempo, o adultério era justificável, porque a adoração a Deus se dava através de um relacionamento adúltero entre um homem e uma prostituta. Olha que loucura era colocada só. Então essas mulheres, elas usavam a cabeça sem véu para se mostrarem, para se aparentarem, o cabelo, botavam franjas. E aqui Paulo está dizendo, o povo de Deus é um povo diferente, é um povo de modéstia. E aqui, deixa eu pegar o chicotezinho santo de Jeová novamente. Tem que haver alguma diferença entre o povo de Deus e o povo que anda lá fora. Tem que haver alguma diferença. Eu não estou dizendo que você tem que ser um peixe fora d'água, um alienígena, um ET. Mas se tiver numa parada de ônibus, alguém que não serve a Deus e alguém que serve a Deus, quem está de fora tem que olhar e dizer, aquele ali é servo do Senhor e aquele não é servo do Senhor. Tem que haver diferença. Paulo está tratando aqui de costume. Ele está dizendo, eu quero que vocês entendam o que é decente. Nós não podemos ser iguais. Então algumas irmãs usurpavam disso, diziam, não, eu vou tirar o véu. E aí as pessoas, quando estavam dentro do templo, não sabiam, mas pera lá, aquela mulher é casada? Aquela mulher é uma mulher correta? Né? Gente nova convertida que chegava agora não entendia por quê, porque aquilo era um costume daquele local. Deixa eu dar um exemplo para vocês, e esse exemplo não é uma crítica, tá? É uma constatação. 1 mês e meio atrás eu fiz uma viagem para a África do Sul, e a escala da viagem foi pelo Catar, pela cidade de Doha. O Catar, como todo mundo sabe, é um país muçulmano, islâmico. Então a lei lá é a lei islâmica. Não estou criticando, cada um tem o costume que quiser. Como eu disse na última lição, lá em São Paulo eles comem açaí com granola, guaraná e banana, que se danem para lá comendo o açaí dele. Aqui é puro e com farinha baguda e sem açúcar. De verdade. Ok? Costume. Quando a gente pousou em Doha, minha esposa estava comigo. Nós estávamos na classe econômica. Atenção. Olha o exagero. Você vai no mundo islâmico hoje, né? Paulo está dizendo, é só o véu, né?
No mundo islâmico hoje, cobrem a mulher todinha e fica só uma linhazinha. Por quê? Porque o ser humano é um ser de extremo. É assim e sempre foi. É tipo o João Bobo, dá uma liberdade, vai lá para o outro lado e aí tem que voltar, equilibrar. É assim que funciona a vida. É assim que funciona seu filho, sua filha. É o que Paulo está fazendo como pai espiritual da igreja, aqui nesse texto. Aí quando a gente chegou em Doha, né, não deixava a gente embarcar. Desembarcou a primeira classe, aí a classe econômica, um voo de 18 horas, a minha perna dura, não conseguia mais mexer, todo mundo insatisfeito. Aí a aeromoça falou, peraí, porque está faltando alguém para desembarcar, parente de alguém da primeira classe. Aí não vinha a pessoa. Quando de repente, lá do fundo, surge uma mulher toda coberta, não dava para ver nada, o esposo dela, bonitão, viajando de primeira classe. Botou a mulher para viajar no último banco do avião. Os passageiros do avião ficaram revoltados. Porque como é que pode, né? Vai com ela lá na última classe. Agora tu bota a irmã toda coberta no último banco e tu viaja na primeira classe. O que é isso? Costume. É ou não é escandaloso isso? Para a gente aqui é escandaloso. Tão escandaloso quanto isso, era uma mulher naquela época entrar no templo sem o véu. Costume. Então são coisas que Paulo está dizendo. Então a mulher quando for, coloca o véu. Por quê? Porque é sinal de decência. Dentro da nossa sociedade, é sinal de pudor. E aí você aplique isso a qualquer tipo de coisa que hoje existe na nossa sociedade. Por quê? Porque nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que quem olha diz, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém decente. Nós temos que ser conhecidos por isso. Então ele continua dizendo. E aí no versículo 11 ele vai dizer, no Senhor todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Embora a mulher tenha sido criada do homem, Paulo vai dizer agora, a primeira mulher foi criada de um homem chamado Adão, mas de lá para frente, todos os homens nasceram da mulher, e eu quero pedir um aplauso a todas as mamães que tem aqui, porque é assim que funciona. Embora exista uma relação de autoridade, homem não existe sem mulher. Então ele está dizendo, em Cristo existe um equilíbrio, né? Tudo isso vem de Deus. Aí ele vai continuar dizendo, versículo 13, falando sobre costume. Julgai entre vós, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? O que vocês acham naquela época, sim ou não? Não era, né? Era a cultura. Então Paulo fala aqui sobre isso, está tratando mulheres, se submetam a seus esposos, né? Desonram o esposo. Ele vai tratar de um monte de coisa, ele vai dizer ao mesmo tempo, é uma questão cultural daquela época, desonra o seu esposo, é uma questão de decência, como os outros vão olhar na fé. E o versículo 16, ele diz, contudo, se alguém quer ser contencioso, se alguém quer ser briguento, encrenqueiro, Paulo diz, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Porque tem gente que é encrenqueira. Tudo dá problema, tudo está errado, tudo é uma coisa. Na igreja, de vez em quando, as pessoas dizem, pastor, por que na Assembleia de Deus a gente toca no da harpa? Por que a gente tem a paz do Senhor? Porque aqui a gente é de um jeito, porque o nosso costume, nós somos assim, nós fomos gerados assim e a gente vai continuar sendo assim. Não é errado se outra pessoa faz diferente, mas nós somos e acreditamos desse jeito e dessa forma. Costume. Então Paulo está falando e ensinando sobre costume. Dê um glória a Deus bem forte se você entendeu. Tá bom? Então esse é o ponto de número 1. Ele fala sobre o uso do véu. Então a ordem de Paulo é, desonra o esposo é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça do esposo, e Cristo é o cabeça do esposo, e Deus é o cabeça de Cristo. Ele mostra e estabelece que em todas as instâncias existe uma relação de autoridade. Agora do versículo 17 em diante, o que Paulo vai dizer? Paulo vai tratar da Santa Ceia, tá bom? E deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, tá. Paulo vai tratar da Santa Ceia. E diz assim no versículo 17. Me acompanha aqui, por favor. Nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo. Paulo começa dizendo, olha, embora vocês tenham dificuldades de entender o uso do véu e outras coisas, eu parabenizo vocês porque vocês estão me escrevendo, porque vocês estão perguntando qual é a maneira certa. Agora, na Santa Ceia, eu não tenho como louvar vocês. Por quê? Nós vamos entender. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Já pensou participar de um culto onde você saia pior do que você chegou? Não é um culto, né?
Quem chega aqui hoje, tomara que você saia voando nas asas do Espírito, abençoado. É isso que a gente quer. A vida já é difícil demais para a gente chegar num ambiente e ter que ficar sofrendo, levando pancada. Não estou dizendo que nós não preguemos doutrina, mas o que eu estou dizendo é, esse lugar existe para que você cresça e saia daqui melhor do que você chegou. Então Paulo está dizendo, vocês estão fazendo alguns cultos onde quem sai está saindo pior do que chegou. Por quê? Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vocês se reúnem na igreja. E em parte, eu acredito que tudo isso é verdade. Versículo 19, ele continua. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Paulo está dizendo, é inevitável que hajam problemas. Porque quando o problema acontece, aparece quem está certo e quem é fiel à lei de Cristo. Como é que eu sei que algo é quente? Porque existe o frio. Como é que eu sei que existe a escuridão? Porque existe a luz. Então ele está dizendo, o problema vai aparecer para mostrar, não o problemático, mas para exaltar quem está certo e quem faz aquilo que é certo e permanece. Então ele vai continuar dizendo, versículo 20, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia de Jesus que vocês estão fazendo. Olha o que Paulo vai dizer, por que o que vocês estão reunindo não é a ceia? Versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome no meio de vós. E também há quem leve vinho e se embriague. Versículo 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada? Que vos direi? Louvar-los-ei? Nisto certo eu não louvo vocês. O que Paulo está dizendo? Havia naquela época, como nós temos aqui no primeiro sábado, no primeiro domingo do mês, Santa Ceia. A Santa Ceia era ministrada dentro de uma festa chamada Festa Ágape, Festa do Amor. Era aquela festa que a gente fazia antigamente, depois do culto, onde todo mundo trazia comida, trazia uma panela. Um trazia maionese, outro trazia carne, outro trazia o arroz. Quem já participou de uma reunião abençoada dessas? Era assim que funcionava. Todo mundo trazia comida, né? E aí, quem tinha mais condições trazia muita comida, trazia coisa boa. E tinha gente que era escrava. Novamente, o único lugar onde o livre e o escravo se reuniam em patamar de igualdade era em Cristo e na igreja do Senhor Jesus. Único lugar. O único lugar onde um servo e uma pessoa que era serviçal daquela sociedade sentavam na mesma mesa era na igreja de Cristo. O evangelho sempre foi o padrão restaurador da sociedade. Era o único lugar. E aí, quem tinha muito dinheiro trazia muita comida. Quem era escravo não tinha nada, trazia nada. E aí quem tinha muito, comia, enchia a barriga. Tinha gente que trazia vinho, ficava bêbado, estourava a barriga, tinha que abrir o botão. Aí o irmãozinho aqui do lado, coitado, não tem nem o que comer, ninguém dividia com ele. Ninguém dava uma cesta básica para ele, passando fome e dificuldade. Quando terminava esse momento ágape, agora havia um momento simbólico, memorial da Santa Ceia, o corpo de Cristo. Quando chegava nesse momento, já não tinha mais ambiente, a comunhão já tinha ido embora, os irmãos estavam tudo chateados. Por isso Paulo diz, quando vocês se reúnem, não é a Santa Ceia que vocês estão celebrando, não. Então, quem quiser comer, enche a barriga em casa. Quando chegar na igreja, venha para celebrar a comunhão e o corpo de Cristo. Não tem casa para comer? Então, come lá. Come tudo que você tiver quando chegar aqui na igreja. Aqui é lugar de compartilhar o pão, de ajudar o próximo, de ser igual, de abrir mão dos seus direitos. Se você tem mais, então dê para o próximo. Ajude quem está perto de você. Esse é o lugar da igreja. Então, Paulo vai ensinar eles aqui a separar. Hoje, nós já simplificamos isso para você. A gente não faz mais essa festa ágape, mas a gente ajuda o próximo com cestas básicas, com casas, com base humanitária. Mas naquela época, esse era o costume e era o conceito. Aí no versículo 23, Paulo vai dizer, texto conhecido por todos nós, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Vamos ler esse texto juntos? Bem forte, 1, 2, 3... Também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo diz, o que eu recebi do Senhor. Paulo nunca trouxe para a igreja aquilo que ele queria trazer. Ele só trazia para a igreja aquilo que primeiro ele recebeu do Senhor. Ele está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Preste muita atenção nisso. Quando Paulo escreve esse texto aqui da Santa Ceia, é a primeira vez na história da igreja que isso aqui aparece. Sabe por quê? Porque quando 1 Coríntios foi escrito, nenhum dos 4 evangelhos
havia sido escrito ainda. Jesus institui a Santa Ceia, os evangelhos ainda não haviam sido escritos, mas Paulo recebeu uma revelação de Deus. Lembra que no capítulo passado questionaram se Paulo era apóstolo porque tinha ou não visto a Cristo? Aqui mais uma prova que Paulo tinha visto a Cristo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Os evangelhos nem sequer haviam sido escritos ainda, e Paulo já está dizendo antes o que vai aparecer nos evangelhos, o que Jesus ensinou. Por quê? Porque Paulo não estava lá no dia da primeira ceia, mas Jesus se revelou a Paulo tudo e mostrou para ele tudo o que aconteceu na Santa Ceia. Então ele está dizendo, eu recebi do Senhor e agora eu entrego para vocês. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. De semelhante modo ele disse, esse cálice não precisa acompanhar não, é a nova aliança do meu sangue. Participem e façam isso todas as vezes que você sentar à mesa. O que Paulo está dizendo? Isso aqui, gente, é um memorial, é um significado, é uma ordenança. Jesus, ele instituiu isso e ele disse, façam isso em memória de mim. E o interessante da Santa Ceia é que no versículo 26 diz, porque todas as vezes que comerem esse cálice, que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Comer do pão e beber do cálice é uma declaração profética. É dizer, Jesus é vivo, Ele é poderoso, Ele mudou a minha história, perdoou os meus pecados, em breve voltará para me buscar e eu vou estar com Ele no céu para todo sempre. A gente quando toma a ceia, a gente anuncia para anjos, para demônios, para homens, para a igreja, para amigos, para parentes, para todos, que Jesus é poderoso, que os meus pecados foram perdoados, que o sangue dele me lavou, e por isso eu estarei com ele para todo sempre. Que coisa linda e maravilhosa. São dois elementos simples, o pão e o cálice. Esse pão, ele é memorial, ele é simbólico. Nós não acreditamos na transubstanciação, como os católicos, por exemplo, fazem na Eucaristia. O que eles dizem? Esse pedacinho de pão é literal, isso aqui se transforma no próprio corpo de Cristo. Nós não acreditamos nisso. É um pedaço de pão simbólico. Você vai comer o pão quando está fora do seu corpo é pão. O pão quando entrar no seu corpo é pão. O vinho ou suco de uva, porque a gente não usa nada fermentado, é suco de uva. Quando entra no seu corpo é suco de uva. Só que aqui tem um detalhe. Isso representa a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo, o poder de Cristo. E nós anunciamos que em breve Ele voltará para buscar a sua igreja. Porque Jesus disse, eu não beberei de novo dessa vide, até que eu volte para vos buscar. No casamento judaico, sabe qual era o costume? Quando o rapaz era prometido para a moça, e vice-versa, do momento em que aquela promessa era feita, até o dia do casamento, ele não podia mais tomar nada da uva. Aquele período todo para ele era um período de abstinência de uva. Enquanto a moça podia tomar o suco de uva, o vinho, o homem ficava sem tomar nada da uva e do vinho. Por quê? Porque ele estava se preparando e aguardando o dia do casamento. É profético de Jesus. Ele disse, olha, todo mês, toda semana, vocês vão compartilhar, vocês vão lembrar que eu vim a esse mundo, que eu deixei minha glória, que eu não tive por usurpação ser igual a Deus, que eu andei nessa terra, que eu preguei o bem, que eu fui crucificado, que eu fui morto, que eu fui incompreendido por muitos, que eu subi a cruz, que eu desci ao túmulo, mas o túmulo, o pecado, a morte não me segurou, eu ressuscitei, eu subi ao céu, e eu voltarei para buscar a minha igreja, para esse casamento bonito. Naquele dia eu vou tomar o vinho com vocês, mas até lá eu não tomarei do suco da vide. E nós, a igreja, ceiamos todo mês, porque nós estamos dizendo, esse Jesus que nos comprou e nos remiu, Ele vai voltar para esse casamento, Ele vai voltar para esse momento especial. É isso que nós anunciamos na Santa Ceia. E aí ele vai continuar dizendo, quem come e bebe, versículo 29, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. No versículo anterior, 28, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que nós ensinamos aqui nessa igreja? Em muitos lugares, o que se ensina sobre isso é, se examine, e se há algum problema na sua vida, não coma do pão
e não beba do cálice. Vou perguntar para vocês, tem alguém aqui hoje de manhã que não tem nenhum pecado e nenhum problema? Se o padrão for esse, nenhum dos senhores pode comer do pão e beber do cálice. Eu não estou falando aqui de um pecado continuado que nós ocultamos no coração. O que o texto está dizendo é, não faça da Santa Ceia só morder um pão e beber um suco. Examine o seu corpo, olhe para dentro de si, diga: Espírito Santo, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando deito e me levanto, ainda que uma palavra não me chegue à boca, Senhor, tu já conheces, tu sabes. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me, Senhor, dos caminhos da morte. É aquele momento onde eu vou participar do corpo, do sangue, do Jesus que morreu, perdoou os meus pecados, que em breve voltará. E eu digo, eu percebo que eu tenho que perdoar alguém. Eu percebo que eu falei algo ali atrás, e quando eu falei, eu fiquei me sentindo, poxa, botei para quebrar, coloquei aquela pessoa no lugar dela. Logo depois o Espírito Santo veio no seu coração e disse: está tudo errado, volta lá e te humilha e pede perdão, só que você não pediu. Nesse momento você diz: Espírito Santo, me sonda, passa o raio-x de início da ponta da minha cabeça, a planta dos meus pés, e é impressionante como o Espírito Santo revela para você. O que a Bíblia diz? Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É um momento de autoexame para você dizer: eu reconheço que aqui há um probleminha, vou participar desse sangue precioso e sagrado e vou resolver esse problema, para que isso não traga condenação sobre a minha vida. Está dando para entender o que ele diz? A gente se examina para participar. Pois quem come e bebe sem discernir, come juízo para si. O problema não é comer, é não discernir. É chegar aqui e fazer: é mais uma ceia, é mais um pão. Já foram centenas na minha vida, é mais um momento. Não, é o corpo de Cristo, é o sacrifício de Cristo, é o momento que você tem para discernir. E aí ele vai continuar dizendo: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. São aqueles que fizeram da Santa Ceia já mais um momento. É mais uma coisinha aqui na vida cristã. Minha oração hoje para você é que você possa aproveitar esse momento especial que nós vivemos.